Rádio Canção Nova celebra 45 anos de existência. Para comemorar a data, preparamos reportagens especiais dedicadas a esta missão, iniciada em 1980 por Padre Jonas Abib. Vamos ver um pouco dessa linda história, pessoas que estão desde os inícios e que ao longo dessas décadas espalham o amor de Deus pelo ar. Profissionais da comunicação comprometidos com a informação de qualidade a serviço da vida e da esperança. De São José dos Campos até Portugal. Vamos conferir os bastidores em várias partes do Brasil e do mundo. E os testemunhos de profissionais, missionários e dos ouvintes. O repórter Canção Nova está começando. A Rádio Canção Nova celebra 45 anos de existência e para celebrar a data, preparamos reportagens especiais dedicadas a esta missão evangelizadora, iniciada em 1980 por Padre Jonas Abib. Vamos ver um pouco dessa linda história, pessoas que estão desde os inícios e que ao longo dessas décadas espalham o amor de Deus pelo ar. Olhar para a Rádio Canção Nova, hoje estruturada e consolidada, é mergulhar em uma história marcada por lutas, fé e grandes conquistas. Em 1º de abril de 1980, a então Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista foi adquirida. Na época era uma pequena emissora, com apenas 250 watts de potência, sem alcance sequer para cidades vizinhas. Pouco tempo depois, veio o primeiro quilowatt de potência, permitindo alcançar novas localidades. E em 25 de maio de 1980, nascia oficialmente a Rádio Canção Nova, a Rádio do Senhor. Posso dizer claramente que não foi eu quem quis rádio, foi Deus. E Deus foi mostrando com fatos. Nós ganhamos uma aparelhagem de som, nós ganhamos um gravador de rolo profissional, nós ganhamos um duplicador de cassetes. Nós começamos com um programa de rádio e teve sucesso. Na Rádio Mantiqueira de Cruzeiro era 6 horas da tarde e acabamos perdendo o programa, mas Deus é providente. Na hora que perdemos o programa numa rádio, as rádios vizinhas quiseram o programa, porque viram o sucesso. Então 3 rádios quiseram o nosso programa. A Rádio Cultura de Lorena, a Rádio Sul Mineira de Passa Quatro, então nós já estávamos no sul de Minas, e a Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista, que é a rádio que hoje é nossa, né? Abriram as suas portas. E interessante, em Lorena era de manhã cedo, em Passa Quatro ao meio-dia, e em Cachoeira Paulista às 6 horas da tarde. E porque era às 6 horas da tarde, Nossa Senhora teve um carinho especial conosco. Até nos colocou nesse horário, porque estava preparando algo para nós. Nós nunca podíamos imaginar que aquela rádio viria a ser nossa. E Deus já estava vendo na frente isso. Quando nós estávamos com esses 3 programas, já era um trabalhão. Com a aparelhagem que nós tínhamos ganhado, nós gravávamos os programas, gravávamos os 3 programas, porque não podíamos fazer o mesmo programa para as 3 rádios. E nós com isso aprendemos a fazer programas de rádio. Começamos aprendendo a fazer programas de rádio, né? Fazendo. Deus sempre nos ensinou assim. Nós aprendemos fazendo. E daí surgiu uma coisa muito interessante que nós não imaginávamos. Abriram a concorrência de uma rádio em Cruzeiro. Eu vim à Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista para conversar com o gerente. E o gerente, que era muito nosso amigo, nos disse: olha, padre, não entre nisto, porque a rádio já tem praticamente o seu dono. É que quando alguém faz um pedido, tem que abrir concorrência pública. Mas já alguém que já pediu, por que você não compra esta rádio aqui? Eu perguntei: mas quanto é que custa? Ele disse: 2 milhões. Eu ri. Para nós era totalmente impossível. Nós que não podíamos pagar um programa de rádio, como é que íamos comprar uma rádio por 2 milhões e depois manter uma rádio? Repito, alguém que não podia nem mesmo pagar
um programa de rádio. Os 3 programas que nós tínhamos eram doados, horário por essas rádios. Mas aquilo ficou na minha mente e no meu coração. E interessante, quando as coisas começam a arder no coração, a gente é incapaz de não falar. E eu não somente falei à comunidade, porque aquilo que o senhor Caetano falou foi um desafio para mim. Por que o senhor não compra essa rádio? Era impossível, eu digo literalmente, para nós era impossível comprar aquela rádio. Mas aí que estão as coisas de fé. É assim que a fé funciona. Eu diria que o que move a fé da gente é o impossível. Porque o possível a gente faz, é possível. Então é obrigação fazer. A fé entra quando nós nos deparamos com o impossível. E é que está. Quando Deus quer uma coisa e a gente está aberto para a fé, porque precisa estar aberto. A gente precisa ir cedendo à fé. A gente precisa ir se deixando treinar na fé. Graças a Deus. Deus tinha começado, eu estava sendo iniciado ainda nessa arte, que é ser alguém de fé. Mas Deus viu que o que eu tinha já era suficiente. Ele colocou um desejo ardente dentro de mim. Eu estava desejando o impossível. E Dom Cipriano, lá na comunidade Emmanuel, no Rio de Janeiro, mandou um recado para mim, que entre nesta aventura de adquirir a rádio. O restante desta história você já conhece. São 45 anos de compromisso com a evangelização. Uma trajetória de conteúdo dinâmico, música de qualidade, programas formativos e muita fé. E nada melhor do que ouvir quem fez e continua fazendo parte desta missão na Rádio do Senhor. Entrei na Fundação João Paulo II trabalhando como auxiliar de contabilidade, né? Depois, mais tarde, eu me casei, fui para São Gonçalo dos Campos, lá também fiz uma participação de rádio, que também já gravava vinhetas, alguma apresentação de programas, né? Depois eu vim depois viemos para a Cachoeira Paulista, onde efetivamente eu cheguei na rádio foi em 1997. José Eduardo é a voz que dá bom dia aos ouvintes da Rádio Canção Nova. Mas nesses mais de 20 anos de missão, histórias não faltam, especialmente vividas nos tempos em que ele também evangelizava pela madrugada. Eu lembro que eu vinha, apresentava eu rezava o terço às 11 da noite, né? E a minha esposa, às vezes, ela viajava, eu ficava com os meus 2 filhos, e como deixar sozinho em casa? Eu trazia eles para o estúdio. Então eu trazia um colchão, deita aí, eles deitavam. A caminhada da Rosa com a Rádio Canção Nova começou antes mesmo de seu ingresso na comunidade. Quando nós adquirimos a rádio, eu estava presente quando foi colocado a pedra fundamental lá no transmissor, né? Quando era lá na d'água. E também eu vim aqui na inauguração do prédio da rádio, que era no centro de Cachoeira Paulista, em frente ao Teatro Municipal. E, graças a Deus, eu fui vivendo toda essa realidade. Em 1985, eu entrei para a comunidade, morei 2 anos em Queluz, depois eu vim para cá, para Cachoeira Paulista, e comecei a trabalhar aqui na Rádio Canção Nova. Nosso empenho maior era conseguir sócios para que a rádio ela se mantesse, né? Porque o objetivo da rádio não era ter propagandas, e sim ser mantido pelos nossos associados. E eu fui uma das que fiz todo o trabalho também, juntamente com todos os membros da comunidade, conseguindo sócio para manter a rádio. Instrumento fiel de evangelização, Rosa conduzia o povo à presença de Jesus por meio da oração do Santo Terço, sempre com Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu sabia que naquele momento era um tempo de que as senhoras de Minas Gerais, as senhoras da região daqui do Vale do Paraíba, entendeu? Aí depois, quando a rádio foi tomando corpo e pegando até o Nordeste, né, também escutavam conosco o terço. Eu sabia que eu precisava ser melhor para que a evangelização atingisse.
E diante disso, eu fico muito feliz que hoje eu encontro com algumas pessoas que vivenciaram conosco esse tempo e que falam, nossa, eu usava o texto com você, era muito bom estar com vocês, né? Eu escutava. Então, por exemplo, eu vejo assim, nada eu sou para que Deus seja tudo. Eu cheguei aqui logo, já tivemos o projeto Neemias, que foi o grande projeto que mudou toda a história da rádio, né? A gente estava com um transmissorzinho ali de 100 watts, que mal se ouvia em Cachoeira, e com o projeto Neemias, além da onda média, as outras ondas curtas, tropicais, entraram também, 4 ondas, né, ao vivo, 24 horas no ar, e ali foi a transformação, porque ali começou toda essa mudança, e foi quando a rádio partiu de Cachoeira para o mundo, né? Dali, eu lembro que o primeiro contato que veio de fora para a gente, com uma carta, uma fita, cassete ainda, de um dexista do Japão, que ele ouviu a rádio lá, ele gravou e mandou para a gente que ele estava ouvindo. Aí nós começamos a entender aonde a rádio estava chegando. E dali começou a chegar de todos os lugares, da Europa, da Ásia, né, da África, todo lugar começou a chegar, de fora do Brasil. E a partir dali que começou essa grande história da Rádio Canção Nova. Eu entrei nela fazendo um programinha de meia hora no sábado, era das 6h30 às 7h, que chamava-se Mundo Jovem. Então eu gravava o programa inteiro, era sábado das 6h30 às 7 da noite, que era um horário que estava vago, e eu gravava esse programa como se fosse ao vivo. Então eu entrava falando a hora, dava a hora, toda hora eu pegava o reloginho, arrumava às 6h30 certinho para entrar às 6h30, tal. E eu falava para o operador, né, que estava no ar, olha, 6h30 em ponto você tem que entrar, porque eu vou falar em Cachoeira Paulista pontualmente 18 horas e 30 minutos. E ali começou a minha história com a gravação. Muita coisa marcou. Teve um programa à noite, eu fazia o Clube do Ouvinte da Noite. E era dia do padre. E no dia do padre, tal. E eu fiz uma homenagem para os padres, né, no finalzinho do programa, que a gente ia até às 10 horas, das 10 às 10h30, era o Estou no Meio de Voz. Então, antes um pouquinho disso, eu fiz essa homenagem. E aí, daqui a pouco, o telefone toca, era Padre Jonas. Eu falei, se tiver algum sacerdote nos ouvindo, que Deus o abençoe, parabéns e tal. E ele, eu estou ouvindo, meu filho. Então, é uma coisa que marcou, porque ele sempre estava perto, né? E várias outras coisinhas que ia acontecendo e tal. E eu lembro de uma vez que nesse mesmo programa à noite, um ouvinte ligou de Washington, nos Estados Unidos, e participando tal, ao vivo com a gente no programa, e ele era de Governador Valadares. E ele começou a falar, daqui a pouco tocou o telefone, eu não lembro quem era o operador, se não me engano era o Carlinhos, e ele falou assim, põe junto aí. Eu falei, tá bom. Eu peguei, ouvi e tal, coloquei, era a mãe do rapaz, lá em Governador Valadares, e o filho lá em Washington, fazia tempo que não se conversava, porque era muito caro o telefone na época, não tinha essa facilidade de hoje, e eles entraram ao vivo juntos ali, né? Então foi muita coisa que aconteceu. Outra coisa que me marcou muito foi a primeira vez que entrou uma oração em línguas pelo rádio. Foi num Congresso Nacional da Renovação em Aparecida, e eu fazia as transmissões, eu estava com a maletinha de transmissão, transmitindo ao vivo. Toda vez que entrava uma oração em línguas, a gente abaixava o som do ambiente e entrava falando, porque não podia colocar isso. E eu lembro que nesse dia eu fiquei numa dúvida, e começou a orar em língua, e o padre estava sentado, o padre Jonas sentado. Aí eu olhei para ele, e ele percebeu que estava no ar, ele fez assim, deixa. Foi a primeira vez, e ali foi, dali para frente, nunca mais parou, né? Graças a Deus. A trajetória da Rádio do Senhor, com quase 5 décadas de história, é marcada por muitos avanços. E se a evangelização chega até você com qualidade, é graças ao empenho de especialistas em radiodifusão. Viemos até o coração das 2 rádios Canção Nova, em Cachoeira Paulista, para conhecer os equipamentos e a tecnologia que sustentam esta missão. Esse aqui é o nosso transmissor da 89.1 MHz. É a nossa rádio FM, que passou pelo processo de migração, que era o AM. Hoje é a nossa FM, que tem uma potência aí de 6,1 kW, né? Hoje a gente, com essa rádio, a gente chega aproximadamente em cobertura até próximo São José dos Campos, com a 89.1. É um transmissor aí que ele nominal ele é de 8 kW, que opera com 6,1 kg de potência. E o mais interessante é que aqui em Cachoeira Paulista temos também uma outra FM
que é a 96.3, cujo transmissor está aqui com a gente, né? E ele, em tese, é um pouco mais simples, mas ele também dá conta do recado, não é? Isso. A 96, ela é uma rádio mais antiga. Essa aqui é a pioneira de Cachoeira Paulista, em FM. Então a 96, ela já está aqui há muitos anos. Ela é o mesmo equipamento, porém de potência mais inferior, né? Então hoje a gente opera aí com 1,2 kg de potência, 1,3 kg de potência, né, no ar. Com esse transmissor a gente consegue atingir Cachoeira Paulista, as cidades do Vale, até próximo a Taubaté a gente chega com essa FM aqui, a 96,3. Tá? Temos também um processador de áudio, né, que é composto todo o sistema, né, gerador de RDS, que é aquele equipamento que mostra ali no carro a frequência da rádio. Vários capítulos desta história já foram escritos, e os frutos são incontáveis, tanto para quem escuta, quanto para quem serve. A Rádio Canção Nova é o lugar onde eu encontro Deus, todos os dias também. Porque para levar Deus, né, porque assim, talvez as outras rádios elas precisam correr atrás de um conteúdo. Nós já temos um conteúdo, que é Jesus vivo e vivido. E o Padre Jonas ele sempre disse isso, que primeiro a gente vive e depois a gente leva. E é impossível contar essa história sem lembrar dos operários da primeira hora, pioneiros que marcaram profundamente a missão e seguem inspirando os que continuam a tornar Jesus conhecido e amado. Padre Jonas chegou aonde ele chegou porque ele tinha dois pilares, a palavra de Deus e a oração pelo Espírito Santo. Ele acreditava no poder da palavra de Deus, na graça santificante do Espírito Santo e que todo o anúncio feito pelo sistema Canção Nova de comunicação, quando ele só tinha uma radiozinha, ele dizia, um dia nós teremos um sistema de comunicação. Ele já vislumbrava algo maior, porque ele sabia que a graça de Deus superaria os limites humanos. Quanta história bonita! Vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco, vamos à cidade de São José dos Campos e também até Portugal conferir os bastidores. Até já! Espalhar o amor pelo ar. Esta também é a missão do jornalismo Canção Nova no ambiente radiofônico. Nestes 45 anos da Rádio do Senhor, nossa equipe conversou com os profissionais da comunicação, comprometidos com a informação de qualidade a serviço da vida e da esperança. Acompanhe agora a segunda parte do programa dedicada ao aniversário da Rádio Canção Nova. Vamos à cidade de São José dos Campos e até em Portugal conferir os bastidores. Seja qual for o horário e em qualquer situação, espalhar o amor pelo ar também é missão do jornalismo. Olá, muito bom dia para você sintonizado na Rádio Canção Nova FM, começando agora mais um Café da Manhã nesta segunda-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está sintonizado, está pelo rádio, pelo aplicativo, né? Também pelo nosso CN Plus. Seja bem-vindo à nossa programação da Rádio Canção Nova. O bispo maronita do Brasil, Dom Edgar Madi, encontrou-se com o Papa Leão XIV na... Arielle Prado é uma das profissionais que integram o jornalismo da Rádio Canção Nova em Cachoeira Paulista, a nossa cabeça de rede. De estagiária a uma das principais vozes da rede Canção Nova de rádio. Mas a intimidade com o microfone nem sempre foi natural. De início eu não queria rádio, me encantava, era jovem, né? Achava que televisão era o máximo, eu queria TV. E aí eu passei por um processo seletivo, aí nesse processo seletivo não era para rádio, me perguntaram assim, você prefere TV ou rádio? Eu prefiro TV, gosto de TV. E aí eu não passei de primeira. E aí depois eu descobri que eu não passei de primeira porque eu preferia a TV. E surgiu uma vaga, só que eles gostaram de mim na época e logo depois que saiu a menina, me chamaram perguntando se eu queria fazer estágio na rádio. Eu disse, vamos lá, tô precisando, né? Estudante de jornalismo, quer desbravar o mundo.
Cheguei aqui na rádio num processo que eu estava ainda me recuperando de síndrome do pânico, depressão. Então eu cheguei aqui muito menina bicho do mato, né? Como se diz popularmente. Não falava com ninguém. Quando falavam comigo eu queria me esconder debaixo da mesa. Mas não olha pra mim, não fala comigo, não me dê bom dia. E eu ajudo bom dia todos os dias e com muita alegria pelo rádio. Quando partilhamos fotos por meio das redes sociais, temos casos de ouvintes que nos colocam dentro da sala de estar em um porta-retrato. Então, que responsabilidade, né? Quem tem o privilégio de aprender com a Arielle e toda a equipe é a Bia, estagiária e aluna do curso de jornalismo da Faculdade Canção Nova, de Minas Gerais, para o Vale do Paraíba Paulista. Descobri a faculdade, né, através da programação da Canção Nova mesmo. Assistindo, né, a programação, minha família sempre assistiu, sempre fomos muito... realmente acompanhava a Canção Nova, e aí uma vez eu estava no trabalho e aí eu sempre escutando, eu escutei lá, Faculdade de Canção Nova, eu já tinha ouvido, mas senti uma coisinha diferente, eu falei, por que não procurar, né? O jornalismo Canção Nova está em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Esta é a maior cidade do Vale do Paraíba, com quase 700 mil habitantes. E é justamente no coração do vale que a Canção Nova se faz presente, espalhando pelas ondas do rádio o amor pelo ar. Operadores de áudio, locutores, jornalistas, equipe dedicada para fazer com que você, do outro lado, tenha uma experiência com Deus pela comunicação. Eu tenho uma graça, eu estou há 31 anos na Canção Nova, 30 anos no rádio. Já passei em várias rádios da Canção Nova, mas aqui em São José eu vivi 3 momentos. Eu estive no início da missão, fiquei aqui 6 meses, depois eu voltei, morei 7 anos e estou de volta neste ano de 2025. E todo este tempo eu estive aqui na rádio, apresentando programas, sendo animadora, produzindo. Então, assim, é um tempo de graça, né? Já 3 vezes eu estou aqui nessa missão e sempre trabalhando aqui no rádio. A voz do jornalismo da Rádio Canção Nova de São José dos Campos é a Vanessa Oliveira, que já conta com uma caminhada bonita no rádio e tem trilhado ela nos últimos anos aqui na 95.9 FM. Vanessa, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada a vocês por receber também, né, a Canção Nova nesse programa tão especial. Hoje a Vanessa ela apresenta o jornal Canção Nova, segunda edição, mas ela também é autora de outros 2 programas aqui na Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Queria que você partilhasse um pouquinho também essa inspiração para ter desenvolvido 2 programas que hoje fazem parte da grade local aqui de São José. Pois é, né? É uma história um pouco longa, né? A gente chega na emissora para apresentar o jornal Canção Nova, segunda edição, né? E aí a gente vem, 27 minutos de programa, né, para quem vinha de 1h30 de jornal, né, e a gente foi trilhando junto, né, com a direção da emissora à época, né, essa possibilidade de novos programas. Programas em que conseguíssemos trazer entrevistados, falar de diversos assuntos, né, essa proximidade do entrevistado e do ouvinte, né, falar sobre a sua infância, juventude, carreira, sonhos e contar um pouco realmente daquilo que para ele talvez não tenha tanto significado, mas a história de vida dele vai tocar o coração de alguém que está em casa. Para que o trabalho da Vanessa e de tantos outros comunicadores aconteça da melhor maneira, existe uma parceria essencial nos bastidores, os operadores de áudio. Com muito orgulho e gratidão, André nos mostrou sua carteira de trabalho, mais do que um vínculo profissional, um sinal do compromisso com a evangelização. A Vanessa, nós tivemos ali um modo de adequar o modo de fazer, até porque eu nunca tinha feito jornal do modo que é feito, e que é bem mais dinâmico, bem mais... como é que fala? Usa bastante as botoneiras ali de entrada de matéria, trilha, depois matéria de novo, tal. E aí, não tivemos dificuldade? Tivemos no começo, mas depois não, depois habituou, tanto que hoje eu e ela, a gente dá risada aqui e fala assim, o outro André, né, que entrou aqui para trabalhar, foi até engraçado que a gente falou assim, hoje em dia eu com a Vanessa olha para mim e eu já sei o que ela quer. Quem também desempenha esta missão com dedicação é outro André, o Somensari, entusiasta de uma profissão essencial, silenciosa e tão bonita. Para ser um bom operador, né, é necessário fazer um curso técnico ou superior de
de rádio e TV, mas principal do que isso é ser um bom ouvinte de rádio. Consumir muito rádio, porque cada veículo, cada comunicador tem a sua característica, a sua particularidade. E talvez você se pergunte, como é na prática o preparo para passar tantas horas no ar? A Amanda responde. Eu apresento o programa Conexão Canção Nova. Segunda, terça e sexta-feira são programas dinâmicos, com games, com variadas músicas. São programas de direta... como que eu posso dizer? São programas que fazem com que o ouvinte ele interaja com o locutor, né? Ele interaja bastante com a rádio, né? Através do nosso WhatsApp, através das mídias sociais. Então, o Conexão Canção Nova e o Contra a Maré, que é um programa jovem que passa aos sábados. Eu apresento junto com o Vinícius. Então, a gente se organiza na semana para gravar, para preparar esse programa. São temas diferenciados, são temas jovens, com linguagem jovem. Então, a gente faz essa dinâmica do programa jovem para chegar nesse público, né? Então, de uma fala mais FM, de temas, né, que abordam uma linguagem jovem. Então, nessa forma também, desses dois programas que eu apresento, tem essa dinâmica, né, da apresentação. Eu me preparo, primeiramente, espiritualmente, porque eu preciso levar essa experiência com Deus. Mas para que a pessoa tenha uma experiência com Deus, eu preciso estar bem, né? Na fala, na comunicação, eu preciso estar bem emocionalmente. Então, a forma como eu me preparo de forma prática, eu faço exercícios vocais, né, com a fono, né? A Providência também me ajuda nesse sentido, tem alguém que me ajuda a poder trabalhar bem a fala, trabalhar bem a dicção, trabalhar bem a minha comunicação. Então, me preparo com exercícios vocais, além da minha vivência espiritual, né? A minha espiritualidade, a minha intimidade com Deus. E ali dou uma revisada no conteúdo, dou uma revisada na pauta, para eu poder estar bem inteirada, né? Para apresentar, para poder falar, para poder locutar, para poder estar com o povo de Deus aí que estão nos ouvintes, né? Hoje a Rádio Canção Nova é o meu campo de missão dentro da comunidade Canção Nova. A gente costuma dizer que tem o nosso colorido, né? E hoje eu estou nesse específico da rádio, né? Então, hoje é onde a Mônica, mais ainda, porque missionário faz várias coisas, mas hoje é o meu campo de missão. Então, é ali que eu posso evangelizar, que eu posso chegar aos nossos ouvintes, que eu posso levar uma palavra de Deus. Então, representa hoje muito para mim, porque dá sentido à minha entrega. O amor da Canção Nova se espalhou tanto pelo ar que atravessou o Atlântico, alcançando mais pessoas. É a hora da nossa conexão entre Brasil e Portugal. Evangelizando com você, trazendo as notícias da igreja. Então, para mim é uma alegria fazer parte da equipe da Rádio Canção Nova e também uma responsabilidade, né? Foi um novo de Deus na minha vida. Eu entrei na comunidade como núcleo em 2002 e logo ali no pré-discipulado já vivi este novo de ser lançada nesse desafio da comunicação, que não era a minha área de formação, mas onde eu fui também me encontrando, né, descobrindo a beleza de comunicar através do rádio. A Rádio Canção Nova é a única rádio que está escrita como rádio católica cristã. E não é só um carimbo que nós temos na Rádio Canção Nova, é a necessidade, a responsabilidade como profissionais, mas também como representantes da nossa igreja. Nós que temos 19 anos, damos aqui, e em nome de toda a equipa da Rádio Canção Nova de Portugal, os parabéns, muitos parabéns pelo trabalho efetuado há 45 anos já pela Rádio Canção Nova aí no Brasil. Parabéns, obrigado. Com a graça de Deus, por causa do sim do nosso pai Jonas, por causa do sim de tantos irmãos que foram ali doando a sua vida na rádio, nós temos a oportunidade de estar aqui em Portugal também, graças a Deus. Então, parabéns Rádio Canção Nova pelos 45 anos de evangelização. E nesses 45 anos da Rádio Canção Nova, eu estou há 23 anos, né, na Rádio Canção Nova. Desde quando eu entrei para a comunidade Canção Nova, entrei para o pré-discipulado e já vim trabalhar na rádio, né? Começamos ali com o programa Porta a Porta, junto com o Eto e a equipe na época. E dali eu fui me apaixonando cada vez mais por rádio
E fui entrando, né, na Rádio Canção Nova com programas, produção, programação musical e cada vez mais me encantando, né, por este meio, por este veículo de comunicação e de evangelização da Canção Nova. Já trabalhei na Rádio Canção Nova em Cuiabá, na época a rádio era administrada pela Canção Nova, então eu tive também essa graça de passar por lá e poder evangelizar os cuiabanos, poder evangelizar os mato-grossenses. E lá, quanta história também nós fizemos juntos ali na missão, né, da Canção Nova em Cuiabá. Né, por lá eu fiquei 8 anos. Dali eu fui para Cachoeira Paulista, né, saindo de Cuiabá, fui para Cachoeira Paulista. Em Cachoeira Paulista eu fiquei 12 anos em Cachoeira, né, cheguei, fiquei por ali. E ali eu trabalhei na produção da AM, na produção da FM 96.3, trabalhei na programação musical, trabalhei na programação de intervalos, trabalhei na criação, né, das vinhetas de intervalos, nas vinhetas da programação em geral. E por último agora, permaneci também na direção artística da Rádio Canção Nova, cabeça de rede, que era a AM. Por ali eu passei da transição da migração do AM para o FM, hoje, né, nós temos ali a 89.1, então tive essa graça também de passar por esse processo de migração da rádio mãe, da rádio em Cachoeira Paulista. Assumi a gerência, né, da Rede Canção Nova de Rádio, fiquei por 6 anos sendo gerente da Rede Canção Nova de Rádio, que graça também, que presente, quanto aprendizado, né? E por último agora estou aqui na missão Canção Nova em Curitiba, né? Estou já no meu 3º ano aqui em Curitiba. Então aqui também temos, né, a Casa de Missão da Canção Nova, um trabalho lindo de evangelização pela rádio, que é evangelizar os paranaenses. E agora, por último, a novidade é a migração também da Rádio Canção Nova em Curitiba. Hoje nós estamos com a AM, mas em julho, se Deus quiser, nós teremos aí a nossa FM 80.9, então estamos trabalhando nesse processo de migração, né, do AM para o FM aqui em Curitiba. Emerson, a história da Rádio Canção Nova de Gravatá começa em 1994, quando o padre Jonas Abib participou de um encontro e em oração teve a profecia de que Deus daria um oásis espiritual para este povo. Não demorou muito. Um ano depois, a Rádio Canção Nova começava a evangelizar o agreste pernambucano daqui, de Gravatá. E junto com ela vieram os missionários da comunidade Canção Nova. De lá para cá, são 30 anos de história de muita fé, de muitos testemunhos. Mas é daqui dos 30 anos que se tem muitos projetos também pela frente para a evangelização aqui em Pernambuco. No próximo bloco tem mais testemunhos de profissionais e dos ouvintes que fazem experiências com Deus através do rádio. Daqui a pouco a gente volta. E agora, o último bloco do nosso programa, dedicado aos 45 anos da Rádio Canção Nova. Vamos ver uma reportagem especial que mostra mais testemunhos, tanto de profissionais e missionários e também dos ouvintes, que enxergam neste veículo não só um meio transmissor de palavras, mas o meio possível para se comprometer com o anúncio do Evangelho. De nada serve o rádio sem o carinho e o prestígio de quem escuta. No caso da Rádio Canção Nova, tanto a equipe quanto os ouvintes têm algo em comum: a necessidade diária da alegria de Cristo para que a missão se cumpra. Além de Cachoeira Paulista, São José dos Campos, outros pontos do Brasil são alcançados por esta mensagem do Evangelho. Vitória da Conquista, São José do Rio Preto, Curitiba, Nova Esperança, Paulínia, Gravatá, Cambuquira, Brasília e São Paulo são as cidades que contam com a presença da Rádio Canção Nova. E por falar em capital paulista, a história missionária da Djanira está intimamente ligada com as ondas da evangelização. É uma alegria, uma graça, mas também uma grande responsabilidade, porque a rádio é esse meio direto que fala ao coração,
que pode levar uma informação, pode levar a pessoa a uma experiência com Deus, que pode ser canal de transformação de vida. Então, sempre que eu me coloco diante do microfone, eu tenho essa consciência que não é um brinquedo, não é um passatempo, é uma grande responsabilidade. De maneira geral, todo meio de comunicação ele comporta uma grande responsabilidade. Mas quando eu falo de rádio Canção Nova, a responsabilidade é dobrada, porque a Canção Nova existe para levar as pessoas à salvação, a uma experiência pessoal com Jesus que nos leva à salvação. Dos 44 anos da rádio, Djaneira está presente em 30, espalhando o amor pelo ar e carregando na memória lembranças marcantes do fundador da Canção Nova. O Padre Jonas sempre acreditou na evangelização através do rádio. Foi através do rádio que nós começamos, digamos assim, a compreender o que Deus queria de nós como carisma Canção Nova, como dom Canção Nova. E a nossa forma de evangelizar, ela se dá muito através da comunicação hoje, pelos meios de comunicação todos que nós usamos, mas tudo começou com o rádio. E eu acredito que eu herdei isso do Padre Jonas. Eu compreendo isso, que nós falamos ao coração, levando a pessoa a uma experiência pessoal com Jesus, de uma forma bem direta, todos os dias, através do rádio. Então, a Rádio Canção Nova, dentro desse contexto, tem uma contribuição enorme na missão que ele nos confiou, que é evangelizar. A responsabilidade em tratar o microfone como meio eficaz de anúncio da palavra gera frutos em muitos lares do Brasil. Seria impossível mensurar quais são eles. No entanto, nossa equipe conheceu algumas destas realidades alcançadas pelo amor de Deus. Quem vê a nossa presença jornalística diante dessa mesa do Marcos aqui, repleta de alimento, pensa que a equipe veio tomar café, mas na realidade nós viemos aqui ter acesso a uma riqueza histórica. Marcos é fã de rádio, você já deve ter percebido isso, mas olha o que ele tem aqui na casa dele de acervo, as fitas cassetes, pregações históricas, como essa, por exemplo, do acampamento de oração que o Padre Léo esteve falando a respeito da imagem do Pai. Uma pregação seguramente falando a respeito de Deus, de Jesus Cristo, de toda a Trindade, do ano 2000, gente. É algo impressionante. E tudo isso porque você ouviu essa pregação, talvez pelo rádio, foi até a Canção Nova, conseguiu adquirir e hoje aqui está como relíquia para você, não é mesmo? Exatamente, a gente ouvia as pregações pela rádio, que era o único meio da gente conseguir alcançar, né, as palestras. E eu guardei bem essa palestra porque foi muito bonita. Inclusive no dia tem uma coisa até interessante, né? Como eu sou vendedor, eu saio do carro, volto toda hora, né? Então eu ficava picando as partes, né? E eu queria a palestra inteira. Eu falei para vocês que eu tinha um Walkman, né? Sim. Então o Walkman também ele grava, ele também era de fita, né? Então eu deixava a fita lá dentro, gravando, e quando eu saía do carro, para mim não perder a palestra toda. Mas eu queria ela por inteiro também porque eu queria passar para meus amigos, meus filhos ouvirem, minha família, né? Daí eu falei, bom, eu preciso encontrar essa palestra. Daí quando eu fui na Canção Nova, porque lá não tinha, aqui ainda não tinha nada da Canção Nova, a gente não tinha acesso a nada, né? Lá no dia que eu fui, eu consegui comprar a fita. Depois deste café e da partilha com o Marcos, seguimos viagem pelo Vale do Paraíba para conhecer mais um testemunho da graça. Nós viemos de São Paulo aqui para o Vale do Paraíba, né, precisamente Caçapava, no ano de 2021. E fazendo a busca no nosso carro, nós tivemos a grata surpresa de sintonizar na Rádio Canção Nova, na 95.9. Desde então, nós fomos nos familiarizando, participando ali de todos os programas, praticamente, né? Na ida do trabalho, na busca das crianças na escola e sempre participando. E aí a gente descobriu, através de um programa, que tinha uma casa de missão, né, aqui em São José dos Campos. Então, nós fomos até lá fazer a visita, claro, e fomos convidados a frequentar, a participar. E nas cidades pequenas, será que o povo de Deus escuta a Rádio Canção Nova? Nossa parada agora é em Silveiras, o portal do Vale Histórico. É aqui, é lá que vive um casal sintonizado em todos os sentidos. Seja nos afazeres do dia a dia ou no sagrado momento do café na mesa, o radinho sempre é companhia. E aqui a gente está na casa da dona Luzia e do senhor Nelson. Não tem nem como esquecer, né, Luzia? Você lembra da Luzia Santiago? E o Nelson Correia, nosso diácono, né? E eu vou pedir licença para baixar um pouquinho aqui o volume do nosso rádio para a gente poder
conversar, porque resenha é o que não vai faltar aqui, não é mesmo? Muito obrigado por aceitar o nosso convite e por nos receber aqui na casa de vocês. É um prazer todo nosso. Maravilha. Bom, vou começar então aqui com a dona Luzia, perguntar para a senhora como que começou a sua história com a Rádio Canção Nova. Então, foi através desse compadre nosso, Geraldo, Calice, e o Monsenhor Jonas, né? Seu época Luzia, que a gente morava lá na Calunguinha, e assim foi conhecendo. A gente até fez um começo daquele segundo elo, mas aí como os pais dele moravam com a gente, de idade, cuidar, as crianças pequenas também, a gente não foi em frente, né? Mas passado um tempo nós tivemos a graça, fomos chamados para trabalhar há 10 anos também, graças a Deus, foi válido, né? Como ele mesmo dizia, tudo tem seu tempo, tem sua hora, né? Canção Nova faz parte da vida há muito tempo, né? Há muito tempo. Nossa, o pai dele mesmo eu gostava de ouvir. Ele era assim, aquela fé mesmo, né? O radinho dele era ligado direto aí, tudo. Pegamos esse hábito, O amor né? pelo rádio, então, do senhor veio por causa do seu pai. Veio. Ele Pai, gostava. mãe. Era aquele radinho a pilha, né? Era os Quando rádio a tava pilha pouco, eles estavam ouvindo, né? O que o senhor lembra daquela ocasião quando era lá na Rodoviária Velha, depois se mudou lá para a chácara? Como que Então, quais são as suas recordações? Dos companheiros, né, que a maioria já se foram, muito pouco já resta. Os primeiros, dos os companheiros. do campo, né? Fomos que a gente conheceu quase São primeiro. José do Campo e muitos companheiros. Trabalhamos lá, ajudando. Qual que é o seu programa favorito da Rádio Canção Nova? Se você pudesse escolher um, qual que você escolheria? É o das 11 horas, que foi o primeiro a nós ser ouvinte. Era o Amor Vencerá, né? É o Amor Primeiro, Vencerá. né? Ele nos ajuda bem, né? Porque ele traz as boas palavras, né? Que naquela época a gente era bem mais assim, desligado, né? E através a gente começou a colher mais as palavras de Deus, mais os ensinamentos, né? Através dele, né? Então, por aqueles que ainda não ouvem a rádio, né? Que eles possam a seguir esse mesmo caminho. Um caminho de mudança de vida, um caminho de renovação. Que muitos ainda não têm esse hábito de ser renovado, da renovação. Muitas vezes a gente está lá embaixo, como diz, né? Que eu guardei bem essa palavra do Bom Senhor, como ele diz, né? Que estando ligado, se entrou uma palavra nova na vida da gente. Aí eu carrego isso comigo, né? Que continuar ouvindo, e quem não ouviu, que comece a ouvir a rádio ou a TV, né? De Silveiras para Guaratinguetá, há 38 anos, a FM de Cachoeira Paulista é companheira da Aline, graças à sua mãe. A minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fé. E desde muito pequena, a gente pequenininha, indo para as novenas, para o terço. E a Canção Nova era a nossa fé diária dentro de casa, né? Trazendo para mais pertinho, para dentro de casa, não só nos horários de missa, o horário que a gente saía para fazer as coisas para Deus. Então, até me emociono, porque hoje, infelizmente, ela não está mais aqui. Mas ela plantou isso na minha vida, essa fé de nunca desistir, de acreditar no amor de Deus. E a minha relação com a Canção Nova é uma relação de força. Ela me dá força, ela me ajudou a viver o luto, ela me ajudou a ser forte. E todos os dias eu escuto uma palavra de conforto, me traz paz, me traz muita paz e só me ajuda a aumentar a minha fé. Que a morte não faz acabar ali, né? E é muito bonito isso que ela deixou para mim, e é o que eu quero passar para os meus filhos. Era muito bom os momentos que nós vivíamos ali, ouvindo o Monsenhor Jonas Abib, as músicas. Ela era apaixonada pelas músicas, principalmente Como é Linda a Nossa Família. Era uma música que marca muito a minha história, essa música dele. Em 2024, um programa tocou especialmente o coração dela e de seus filhos. Nós morávamos em outra cidade, então não sintonizava o café da manhã. E quando nós mudamos para cá, levando as crianças para a escola, a dinâmica do programa nos chamou a atenção e vendo o contato com os participantes, né, os ouvintes, a Maria, mamãe, eu quero mandar áudio, vamos mandar áudio, e assim começou o nosso vínculo. E todos os dias indo para a escola, e meus filhos começaram a mandar áudio e posso dizer que nasceu uma amizade. E ela fez de novo, desta vez enfrentando a timidez diante das câmeras de nossa reportagem. Bom dia, café da manhã, um dia abençoado a todos vocês. Quartou, Bia? Assim como a minha mãe plantou, né, na minha vida, eu tive esse início da fé plantada no meu coração.
essa sementinha também que eu estou trazendo para a vida dos meus filhos. Então, eu estou evangelizando eles dessa forma. Eles estão ali ouvindo falar de Deus, o santo do dia. Eles aprendem com o café da manhã todos os dias. Poderíamos passar horas conhecendo histórias como essas. São vidas edificadas por 45 anos de missão pelas ondas da Rádio Canção Nova. Relatos distintos, unidos por um mesmo propósito: mostrar que vale a pena investir a vida na evangelização, uma caminhada que segue para o Jubileu de Ouro, seja pelo velho e querido radinho ou pelo moderno aparelho celular. Para mim, eu falo que o rádio é algo que, de fato, eu descobri dentro de mim, né? A minha história, desde o meu nascimento, é muito engraçado, porque a minha mãe conta que ela conheceu a Rádio Canção Nova na minha gestação. Então, toda a minha infância eu já ouvi a Rádio Canção Nova e sempre gostei muito de rádio. Sempre gostei muito de música, muito do áudio, né? Dessa dinâmica do imaginário também, que o rádio traz isso. E cresci muito com a questão do rádio, né? Ouvindo muitas rádios. E hoje, trabalhando no rádio, para mim, eu falo que assim, é uma alegria, primeiro pelo contato com o ouvinte, pela comunicação direta e eficaz que o rádio tem, por essa rapidez na linguagem, por essa rapidez do contato com quem está conosco ali, ouvindo a rádio em vários lugares do Brasil, do mundo hoje, através da internet. Eu sou missionária da Canção Nova, então eu tenho alegria em trabalhar para Deus no meio de comunicação que é a rádio. É uma responsabilidade muito grande você trabalhar numa emissora que foi fundada por um homem que foi visionário, altamente visionário, né? E quantas vezes abençoou esse lugar, esse prédio da rádio, dizendo: aqui é o lugar da Rádio Canção Nova, esse prédio é o lugar da rádio. E ele não falava isso somente o prédio pelo prédio, ele dizia por conta como se fosse o epicentro da comunicação, né? Como que você abre o programa Conexão Canção Nova? Faz um improviso aí pra gente, pro pessoal de casa também conferir. Boa tarde para você ligado com a gente aqui na Rádio Canção Nova. Está começando mais um Conexão. Sou eu, Orlando Júnior, Comunidade Canção Nova, com você até as 3 da tarde. Vem com a gente! É isso aí, Orlando. Obrigado mais uma vez pela parceria. Obrigado, por querido. aceitar o nosso convite. Rádio Canção Nova, nós espalhamos o amor pelo ar. Chegamos ao final do nosso programa. É lindo ver como Deus alcança as pessoas pelas ondas do rádio e tantas histórias dos trabalhadores do Senhor nessa messe. Para quem quer rever esta ou outras edições do programa, acesse o YouTube Jornalismo Canção Nova. Deus abençoe e uma ótima semana.